Olá, seja muito bem-vindo ao Saúde em Movimento, conversas que transformam o olhar em movimento. Eu sou o Matheus Guedes, fisioterapeuta. E eu sou o Rodrigo Nunes, médico ortopedista, cirurgião de joelho, e é um prazer ter vocês aqui hoje. Aqui a gente abre espaço para histórias, experiências. Semanalmente teremos episódios. E aqui, hoje, um episódio um pouco diferente. Então, hoje estaremos eu e Rodrigo para discutir um assunto super interessante e que muitos de vocês devem já ter presenciado alguém ou no seu próprio joelho essas lesões. Então, vamos começar hoje. Rodrigo, nosso tema de hoje é a lesão do ligamento cruzado anterior, o famoso LCA. Antes da gente começar a discutir sobre todos os aspectos cirúrgicos, comenta um pouco para as pessoas o que é o LCA. Perfeito, Matheus. O LCA é o ligamento cruzado anterior, como você disse. Ele é o principal estabilizador do joelho quando a gente pensa em prática esportiva, né? Então, existem diversos ligamentos do nosso joelho: ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, colateral medial, colateral lateral. E o LCA, ele é o estabilizador principalmente a movimentos rotatórios, né? Então, todo esporte que envolve algum tipo de rotação, seja ela com o pé apoiado ao solo, seja ela uma mudança brusca de movimento, tem relação com o bom funcionamento do ligamento cruzado anterior. É ele que mantém a estabilidade do joelho durante a prática esportiva. Eu acho que você, como eu, de vários pacientes que a gente já deve ter tratado aí nesses mais de 20 anos aí de carreira, e eu já ouvi várias histórias de pacientes que romperam de diversas formas. No seu dia a dia, porque você vê muitos desses pacientes por dia e opera muitos por semana, quais são os mecanismos mais comuns de lesões que você vê no dia a dia? Como que as pessoas se machucam? Classicamente, a lesão ela pode ser por trauma direto ou indireto, né? Então, para a gente passar para o pessoal que está escutando, o que é um trauma direto? O trauma direto é quando existe um contato entre o paciente que sofreu a lesão e o adversário numa prática esportiva, ou uma árvore numa queda de uma bicicleta, ou até mesmo uma queda ao solo com trauma direto ao joelho. Esse é o trauma direto. O trauma indireto é quando não existe nenhum contato externo no seu corpo, e aí tem relação com o movimento que você faz. Então, no caso do ligamento cruzado anterior, você pode ter uma rotação com o pé fixo ao solo e vai acabar levando a uma rotação do joelho. A tíbia, que é o osso da perna, ela roda em relação ao fêmur, isso leva a um estresse dentro da articulação, até o ponto em que o ligamento pode vir a romper. Existe o trauma indireto por hiperextensão, então o joelho ele estende além do normal, né? Então o atleta está em campo, por exemplo, ele faz um salto para trás, não vê às vezes que tem uma área de desnível no campo, o joelho hiperestende, então ele vai para trás, isso pode levar a uma lesão do ligamento cruzado anterior. E o trauma direto também pode. O que acontece é que no trauma direto, dependendo da direção da força, né? Se, por exemplo, o trauma vem de frente para trás, ele vai bater na tíbia, essa tíbia é jogada para trás em relação ao fêmur, e muitas vezes o que acontece é a lesão do ligamento cruzado posterior, que é uma lesão muito menos comum, que a gente vê mais em acidente automobilístico, por conta do mecanismo do para-brisa, né? Entrar no joelho. A gente vê alguns tipos de esporte, por exemplo, o futebol americano, no qual existe aquele contato direto do defensor em relação à perna do atacante. Mas em relação ao LCA, o mais comum que a gente vê no dia a dia é o trauma indireto, Matheus. Das pessoas que não praticam esporte, você vê muito, por exemplo, pessoa que escorregou e machucar o LCA, ou você não vê muito esses mecanismos? Pode acontecer também, não é tão comum, né? Não Acho que você pega também na prática, mas acontece. É uma lesão que é bastante associada, e a gente pega aí no consultório, e às vezes o paciente não é atleta mesmo, você tem razão, o estresse em valgo do joelho, numa queda, então está no banheiro, o pé escorrega, o chinelo escorrega, a perna vai para fora, você faz um estresse em valgo, ou seja, a perna vai para fora, o joelho vem para dentro, você faz um mecanismo no qual você rompe primeiro o ligamento colateral medial, que é o ligamento interno, e se esse trauma perdurar, você vai romper o LCA associado. Então, já tive oportunidade de tratar alguns pacientes assim, você também, que não foi na prática esportiva. Então, nem sempre é no esporte, né?
Só para as pessoas entenderem, isso que o Rodrigo falou é muito interessante. A gente vê muito esse relato, né? E como acontece fisiologicamente, biomecanicamente no corpo, né? A pessoa escorregou, que nem essa. Escorregou, fez o mecanismo inválido. Então, o pé escorregou para fora, o joelho para dentro. O corpo vai dissipar para tentar estabilizar o movimento, né? Então, o corpo vai dissipando essa energia. Como você falou, primeiro rompe o ligamento colateral e esse mecanismo, se não for interrompido, vai continuar até outras lesões, né? Tem toda uma sequência, né? E aí entra o que você disse. O que vai impedir essa dissipação de energia? Lógico que a magnitude do trauma, né? Muitas vezes o trauma é tão intenso, o movimento é tão brusco que você não tem como parar esse movimento. E a qualidade de propriocepção e força do paciente, né? O controle que ele tem do corpo. Então, às vezes você tem um paciente com a musculatura, um indivíduo com a musculatura preparada, o músculo contrai para proteger o joelho e ele consegue frear essa dissipação de energia. Então, vai depender de fatores do mecanismo de trauma e fatores inerentes ao próprio indivíduo que sofreu a queda. Então, agora eu acho que o primeiro ponto crucial da nossa conversa de hoje. Então, na sua opinião, e aí eu dou a minha também, uma pessoa preparada muscularmente, então que faz atividade física regular, academia, funcional, as atividades de fortalecimento, isso protege o joelho contra mecanismo de LCA? Protege, né? Não só LCA, quanto em relação a todo tipo de trauma. Existem até programas específicos, né, relacionados a isso. Existem programas conhecidos mundialmente como o FIFA 11, né? O que é o FIFA 11? É uma sequência de exercícios de fortalecimento e treinamento de propriocepção que o atleta ele é submetido para que você realmente treine esse corpo a ter algum grau de proteção, né? Isso a gente vê muito na prática, né? Infelizmente, às vezes, isso é um pouco negligenciado, né? Não sei como que você vê isso na prática do esporte. Hoje menos, hoje, né, os clubes têm bons fisioterapeutas ligados a preparador físico, se conversando, mas não é o que a gente vê na prática. Muitas vezes você vai conversar, mas peraí, você está jogando bola, ok? E fora disso? Não, vou muito pouco à academia, eu treino pouco propriocepção, né? E isso acaba acontecendo, né? Eu acho que se a gente dividir esses públicos, né, na alta performance, por mais que ainda, né, a gente olhando de fora, a sensação é que há uma integração entre o físio, o preparador, o fisiologista. Na prática não acontece tão bem assim. Então, eu acho que aí acaba acontecendo alguns erros, né, de excesso de uma atividade ou de outra. Mas eu acho que o mais importante, pensando no atleta amador, aquele que joga futebol no final de semana, aquele que pratica seu beach tênis 2, 3 vezes por semana, e joga seu tênis com o seu amigo no final de semana. Acho que esse é o primeiro recado que fica para todo mundo aí. Não fique fora de uma atividade de fortalecimento, uma atividade muscular. Ou seja, você se prepara para a atividade que você faz no final de semana, né? Nada disso de... o que você faz? Eu jogo beach tênis. O que mais? Você fala, não, só jogo beach tênis. Você falou beach tênis, né? E a gente teve alguns esportes que tiveram um boom nos últimos anos, né? Começou com o CrossFit lá atrás. E aí até ficou um estigma, né? O pessoal se machucava, falando, não, mas o CrossFit machuca muito, o CrossFit machuca muito. Não, o CrossFit feito corretamente não machuca. O que aconteceu é que houve um boom, muita gente despreparada começou a fazer o CrossFit e as lesões apareceram. Mais recentemente foi o beach tênis, mesma coisa. É na areia, é fácil, não precisa ter tanto preparo, é aquele jogo que, diferente do tênis, que você tem que ir para a quadra e ter uma técnica, o beach tênis você começa a jogar e você vai jogar. Só que as pessoas não se preparavam para isso. Então teve uma epidemia de lesões musculares, lesões ligamentares pós-beach tênis, mas não é por conta do beach tênis, é porque todo mundo sem preparo achou que era fácil, vamos lá jogar. E aí, eu tive lesões, assim, a oportunidade de acompanhar pacientes com lesões seríssimas no beach tênis, não praticava esporte nenhum, musculatura fraca, fez um movimento rotacional sem a proteção muscular e foi rompendo tudo o que tinha direito. LCA, colateral medial, menisco lateral, num trauma de beach tênis jogando ali 10 minutos num domingo, né? Então, esse preparo é fundamental. Não importa o esporte, você tem que estar bem preparado. Olha que interessante, né? Você falando da questão do CrossFit, eu tenho muitos colegas meus, fisioterapeutas, que
criticam demais o CrossFit, a modalidade, por conta dessa quantidade gigantesca de lesões que realmente tem. E eu fui estudar. Então, a CrossFit vem da marca CrossFit americana. Então, a CrossFit é uma marca americana que desenvolveu toda uma metodologia. Cara, você olha, a metodologia da CrossFit é uma metodologia sensacional. Com início, meio e fim, ensinamento do movimento. Então, eles fazem, por exemplo, os arranques, que é pegar a barra e jogar para cima, começa com um bastão, né, que veio para o Brasil, aí é cabo de vassoura, mas estava ótimo, Sim. sem carga. Então, eles têm uma regra para eles, que eles não adicionam carga se o aluno ainda não sabe reproduzir o movimento. Então, é super interessante a metodologia deles. Só que entra no que você falou. Entra uma pessoa despreparada. Será que essa metodologia foi aplicada aqui dessa maneira? Do início ao fim, né? Treinar. Exatamente. Ou pulou-se fases, Exato. Né? Às vezes, não, vamos direto para... E aí eu acho que é sempre a mesma regra, né? Então, você começou a fazer uma atividade física, não está preparado, você vai cair para dois lados. Se seu corpo não tiver a predisposição biomecânica, algum déficit biomecânico que facilite você levar a lesão, você vai levar. Se você não tiver, vai ser aquele que começou a atividade, vai jogar e não vai ter nada. E a pandemia veio muito isso do beach tênis, né? Era Sim. uma das principais atividades, né? O ar livre, né? O ar livre, então... Poucas pessoas reunidas, Exato. né? Cresceu muito. E aí as pessoas não iam à academia, ficavam só ali jogando. Tive pacientes que compraram o terreno da casa do lado para montar uma quadra de beach tênis, jogava todo dia, 3, 4 horas por dia, que era o que tinha para fazer. E aí, acabou a pandemia e continua essa rotina de novo, de não fortalecer, né? E acontece, os que tiveram sorte de não se machucar no começo, depois de um certo tempo, iam desenvolvendo esse preparo que a gente está falando. Porque estavam lá na areia, jogavam, a musculatura quer queira, quer não vai melhorando. Se conseguiu fazer uma progressão, né? É isso. Não machucou. Exatamente, mas tinha que ter a sorte de não machucar no começo, enquanto não estava com esse preparo, né? Ô, Rodrigo, e aí pensando assim, ó, alguém que está ouvindo a gente, que foi jogar seu futebol no final de semana e aconteceu isso que você falou, os mecanismos, torceu o joelho ficou inchado. Como que faz esse diagnóstico? O mecanismo de trauma, então, ele é um trauma torsional, hiperextensão, geralmente. Em 80% das vezes, você tem um estalo audível quando você rompe o ligamento cruzado. Então, 80%, o paciente sente ou escuta um pop, né, um estalar. Geralmente, quando é uma lesão completa do ligamento cruzado, a gente vai ter uma hemartrose, que é um inchaço, né, um derrame articular por sangue relativamente precoce, né, então isso acontece rápido. E a dor é intensa, né? A dor conversa com os pacientes que já tiveram essa lesão, a dor é bastante importante. Uma limitação funcional, a dificuldade para apoiar o pé ao solo, né? Muitas vezes já sai do esporte, não consegue continuar. Então isso na hora é o que acontece, né? Às vezes a gente pega esse quadro agudo no consultório, às vezes pega ele um pouco mais tardio. Já numa segunda fase, né, a queixa principal é a instabilidade. Como o ligamento cruzado é responsável por manter esse joelho estável, o que esse paciente vai sentir, esse indivíduo vai sentir com uma lesão de cruzado é insegurança, falseio, o joelho parece que sai do lugar. E aí não necessariamente para a prática esportiva. Às vezes a gente tem pacientes que sentem isso no dia a dia. Então ele está aqui sentado, vai levantar para ir no banheiro, o joelho dá uma falseada, ele precisa apoiar em algum lugar, vai descer uma escada, o joelho falseia. Isso é muito interessante. O grau de falseio, ele varia muito de pessoa para pessoa, por conta de fatores musculares, por conta de fatores intrínsecos dessa pessoa, formato do joelho, espessura do côndilo, tudo isso influencia. A gente sabe que uma porcentagem de pacientes convive até bem sem ligamento cruzado anterior. A literatura fala aí de 10 a 15% de pessoas que conseguem até praticar esporte sem ligamento, né? Na outra ponta, você tem aí 10, 15% de pessoas que não conseguem nem ir no banheiro sem ligamento, que eles torcem o joelho em casa, né? E isso vai ser utilizado para a gente definir quem que precisa operar ou não, né? Agora, esse é o principal sintoma, né? A longo prazo é a instabilidade e a incapacidade de praticar o esporte que gosta, principalmente se é um esporte que tem giro envolvido, né?
Rodrigo, ouvi algumas vezes alguns pacientes falando, veja se você tem esse mesmo relato, que no começo não percebia instabilidade e depois com o tempo foi percebendo. No início, com o joelho muito edemaciado, ele não percebia instabilidade, e aí a hora que o joelho secou, murchou, aí começou a ficar instável. Você ouve isso muito? Acontece, até porque com o joelho edemaciado, ele não está em sua plena atividade, né? Então ele já está pisando diferente, ele está segurando, ele não se solta. À medida que o joelho vai desinchando, ele vai ganhando confiança, poxa, parece que está legal esse joelho. Sim. Só que a hora que ele pisa e vai fazer um movimento, ele sente essa instabilidade. Então no começo, eu acho que é mais por uma falta de liberdade de mesmo, movimento, de uso, do que por qualquer outra coisa. Mas a hora que ele vai usar para valer, ele vai sentir falta daquela estrutura estabilizando o joelho. Tá. Então, primeiro, a história do paciente já vem mostrando para você. Aí, o exame físico... O exame físico é fundamental, independente da fase. Na fase aguda, né, é difícil examinar. Pelo mesmo motivo que ele não tem liberdade, você também não consegue encostar muito nele. Então, a gente faz um protocolo Price, né, que a gente conversa, vai proteção, gelo, repouso, até desinchar, par de muleta às vezes. Passou essa fase, a gente consegue examinar. E aí, a gente tem alguns testes para definir se esse joelho está instável ou não. Né? São testes específicos feitos através de testes manuais, no qual a gente sempre compara com o lado contralateral, né? Isso é importante, porque a gente tem que ver qual que é o padrão normal dele e comparar com o joelho lesado. E aí, se a gente acha que esse joelho realmente está instável, né? Depois de um certo tempo, você pega uma vivência nesse teste, é bem tranquilo até de você perceber a instabilidade. Você vai confirmar isso com o exame de imagem. Hoje existem os testes funcionais, existe os KT1000, KT2000, os artrômetros que medem, né, quanto que tem de translação da tíbia em relação ao fêmur, sempre em relação ao lado contralateral. Mas é isso, né? Uma boa história clínica, uma anamnese bem feita, um exame físico adequado. Mesmo sem exame de imagem, você consegue uma assertividade aí de mais de 90%. É que o exame de imagem ele é fundamental, primeiro, para confirmar, e segundo, para ver se não tem lesão associada, porque geralmente essa lesão não vem sozinha, né? Você pode ter a lesão isolada do cruzado e a lesão combinada, como a lesão meniscal, como a lesão ligamentar, uma lesão de cartilagem, e vai mudar completamente o prognóstico e o tratamento desse joelho, né? Em algumas cirurgias até que eu, assistindo sua, eu vi isso, né? Você mesmo falando lá na hora que o paciente na ressonância tinha um padrão de lesão, quando você entrou e testou e viu outras lesões, e aí na hora já mudou o raciocínio cirúrgico ali, né? A sua tomar decisão ali, né? O planejamento é fundamental, né? Então, depois de um certo tempo também, você vai aprendendo a olhar a imagem e na suspeita de uma alteração ali, você se planeja já para como se essa lesão for precisar de algum reparo, porque você tem que ter material, você tem que ter instrumental, você tem que estar com tudo em sala, né? Não dá para começar a cirurgia e parar no meio, porque você não tem o equipamento necessário. Então eu prefiro pecar pelo excesso, né? Se eu acho que tem uma lesão de menisco, eu preciso ter tudo na minha mão. Você já se prepara antes, né? Para um eventual reparo meniscal, né? Mesmo que a imagem não seja tão confiável. Cartilagem é a mesma coisa, né? Então, essa é uma coisa que os pacientes, às vezes eu friso bem, né? Às vezes eles chegam e você deve pegar isso bem, depois eu quero ouvir de você. Doutor, eu vou operar o joelho, rompi o ligamento e em 6 meses eu estou jogando, né? O que a gente tem que explicar para eles é que nem todo rompi o ligamento é igual. Uma coisa é você tratar uma lesão de LCA isolada. Outra coisa é tratar uma lesão de LCA associada a uma lesão grave de ligamento colateral ou medial. Já mudou o tempo de recuperação, já mudou o prognóstico desse joelho. Outra coisa é tratar uma lesão combinada dessa com um menisco que rompeu completamente, então ele já perdeu a proteção da cartilagem, associado ou não a um buraco na cartilagem, uma lesão condral. Então, às vezes, a expectativa dele não é eu só rompi o ligamento. Não, peraí, tem ligamento, tem cartilagem, tem menisco, isso muda completamente. E infelizmente, a gente vê lesão de cruzado cada vez em pacientes mais jovens também, né? Isso a gente pega no nosso dia a dia. E as lesões associadas ao cruzado, eu digo para eles, eu acredito que são até mais importantes
em relação ao prognóstico de retorno ao esporte, de longevidade ao esporte, do que o próprio ligamento. Porque existem lesões que são praticamente irreparáveis, né? Uma lesão muito grave da cartilagem, esse joelho vai ser difícil voltar no mesmo nível. Um menisco que você não consegue reparar, porque às vezes, né, o menisco é irreparável, você vai ter um prognóstico diferente. Então isso tem que ficar bem claro, né? E você falando, lembrando dos casos que a gente tem em conjunto, né? Mês passado a gente com uma menina de 16 anos, Sim. Jogadora de futevôlei. No ano passado, um corredor de montanha que tinha uma lesão no menisco, dor, e a hora que entrou você viu uma lesão na cartilagem grande, que você falou, ó, tem essa lesão, eu lembro bem a sua fala, tem essa lesão, não vale a pena aprofundar e debridar essa lesão, só que ele vai ter que mudar o estilo dele, ele não vai aguentar muito tempo nessa área da cartilagem, a área de carga, ele não vai aguentar muito. É uma lesão difusa, né? É praticamente uma artrose do joelho, o que é diferente da lesão condral focal, né? Quando você tem toda a cartilagem boa e uma área só com a lesão, é uma coisa. Mas se isso está espalhado, já muda o prognóstico também, né? E é importante falar isso, porque é exatamente o que você falou. Às vezes a pessoa acha que, rompi, vou fazer, em 6 meses eu estou jogando. Não é bem assim. Sim. Tem muitas variáveis, né? Na cirurgia, e que nem você falou, dependendo do que é feito, do que você encontra ali na cirurgia, muda 100% o nosso planejamento no início principalmente no início da reabilitação. Muitas vezes você fala para mim, Matheus, começa mais devagar com esse. E o começar mais devagar, lá na frente, isso vai ter toda a diferença. Né? Então, não, e às vezes não existe milagre, né? O sucesso ou não do que foi feito na cirurgia. A cirurgia, eu digo, diagnóstico tem que ser bem feito, planejamento, cirurgia 50%, reabilitação 50%. Não adianta um joelho bem operado e reabilitado de uma maneira ineficaz e vice-versa, né? A cirurgia bem feita é pré-requisito, porque se ela não for bem feita, esse joelho não vai dar certo. Mas a reabilitação é tão importante quanto, né? Então essa conversa, essa troca de experiência, peraí, como é que está evoluindo, vamos fazer isso, diminui um pouco a carga agora, é fundamental. Sem isso não... E aí a gente poderia até estender mais vídeo, o caso do corredor que a gente tratou em conjunto ano passado. O pós-reabilitação também tem uma importância tamanha quanto essa, né? Sim. Finalizou a reabilitação alta, o que ele vai fazer dali para frente? Quem vai cuidar? É uma assessoria, é um personal, é um preparador físico? O que ele vai fazer dali para frente? O trabalho tem que continuar. Né? Então, hoje a questão ficou longa, né? E é mais complexa do que porque, na verdade, as pessoas imaginam, né? Você reabilita e depois você vai ter que prevenir essa mesma lesão ou outras lesões. Exato. Estatísticas mostram aí 11 a 15% de lesão no joelho contralateral depois que você volta de uma recuperação de cirurgia do LCA. E a explicação para isso é porque, às vezes, não se focou em trabalhar os dois joelhos. Exato. Né? Então, imagina quão devastador isso é para um atleta profissional. Já aconteceu em diversos casos. Ele rompe, 9 a 10 meses reabilitando, hora que volta para jogar, rompe o outro lado. Foram 2 anos perdidos. 2 anos perdidos. De carreira. Rodrigo, daria agora para ficar horas e horas, um pau na literatura sobre isso. Mas a gente fala muito da questão de tratamento conservador e cirúrgico, para as pessoas entenderem. O conservador é sem cirurgia, né? E o tratamento cirúrgico, o tratamento convencional. Como que está essa questão da ciência e sua de prática dessa questão? Quando há espaço para tratamento conservador hoje? Há espaço, né? Isso vai depender de diversos fatores. Idade conta bastante, o tipo de esporte, né, o que pratica e o que deseja praticar. Idade, você fala os mais jovens ou os mais velhos para o conservador? Para o conservador, os de mais idade, né, os mais jovens que têm a vida inteira pela frente, com diversos esportes a serem praticados, uma tendência ao tratamento cirúrgico. E o tipo de esporte acho que é fundamental, e aí entra aquelas características do paciente. Mas existe sempre espaço para tratamento conservador. Eu tenho alguns cases aí de sucesso, inclusive de pacientes que praticam esportes de rotação. E eles estão dentro daqueles 15, 20% de que, quando bem reabilitados... Fica estável, né? Estável. Você conversa com ele, teu joelho falseou nos últimos 10 anos? E ele fala, não, meu joelho não sai do lugar, eu não sinto absolutamente nada.
E aí a gente vai acompanhando esse paciente anualmente com ressonância, mesmo sem queixa, para a gente ver se lá dentro também não estão ocorrendo lesões associadas, né? Mas o que a gente vê na prática é que quando esse paciente não tem falseio e instabilidade, dificilmente novas lesões vão acontecendo. Agora, aí eu passo a bola para você, né? A avaliação do fisioterapeuta é fundamental para me ajudar a definir, né, depois de uma fase, qual que é o paciente que a gente consegue talvez segurar sem cirurgia, né? Eu acho que assim, primeira questão, essa questão sua médica, o joelho está estável, então esse é o primeiro ponto que eu acho que é fundamental. E o segundo ponto é partir para essas avaliações funcionais, para a gente poder identificar como que está a musculatura desse paciente. Hoje os estudos biomecânicos estão mostrando que as influências biomecânicas no joelho vão além do joelho em si. Sim. Né? Eu lembro muito bem dos congressos no começo dos anos 2000, que o único ponto a ser olhado pelo físio era o quadríceps, a coxa. Era só isso. Quadríceps tá bom? Contrai. E era assim, né? Contrai. Deixa eu ver se tá bom. Olhando, né? Falava, Nostradamus para identificar, para saber. Parâmetro completamente, né, subjetivo. Então, hoje a gente sabe que a coxa é um fator importantíssimo. Então, as relações do quadríceps com o posterior de coxa. E hoje entram a questão dos movimentos funcionais, como que é o agachamento, como que é o salto, como que é a corrida. E as primeiras articulações adjacentes fazem muito sentido ali. Então, a questão do tornozelo, a influência que ela gera no joelho, o quadril, que é fundamental para o joelho. Então, ver a questão das mobilidades, da força dos glúteos, isso faz total influência no joelho. E aí a gente consegue ter uma visão, né, macro da saúde biomecânica ali daquele membro, né? Então... E aí esse trabalho vai começar e a gente vai, né, esse feedback é importante, a gente vai avaliando em conjunto esse paciente. E lógico, se tem ou não lesões associadas, né? Que isso muda bastante o prognóstico. Mas também tenho pacientes que tiveram lesão de cruzado associada a menisco e assintomáticos, menisco cicatrizou, ligamento, mesmo com ele rompido, não que ele cicatrize em todos os casos, né? O cruzado é um ligamento difícil de cicatrizar, mas de alguma maneira esse paciente compensa essa instabilidade, se adapta e vai bem. Então existe sim espaço para o tratamento conservador. Os que não têm espaço são os pacientes cirúrgicos. Então o paciente atleta, que depende do joelho para a prática esportiva, seja de maneira profissional, amadora ou recreacional. O paciente de baixa idade, que a gente sabe que ele não vai deixar de fazer o esporte que gosta. Um garoto de 16 anos que adora jogar bola, você sabe que ele vai continuar jogando, né? E ele quer continuar jogando. Então, aí você vai direcionando. Esse paciente tem um perfil cirúrgico, né? Nessa idade, a taxa de complicação é baixa, a taxa de sucesso da cirurgia é relativamente alta, a gente devolve qualidade de vida e, mais importante, vamos deixar esse joelho estável, protegendo esse joelho de novas lesões que vão impactar na vida e na qualidade lá na frente dele também. Então, é muito individualizar o tratamento, né, Matheus? Isso envolve experiência de quem está cuidando, uma equipe coesa de profissional médico e fisioterapeuta em conjunto, o paciente entender o que aconteceu, né? Então a informação dele é fundamental, todos os passos do tratamento. Acho que a hora que você tem essa conversa olho no olho e a coisa flui, fica fácil decidir entre conservador, cirúrgico, o que vai acontecer ou não. Boa. Então a segunda mensagem de hoje, para quem teve uma lesão, para pensar em conservador ou não, é isso, é procurar um ortopedista experiente, um fisioterapeuta que faça uma avaliação funcional e que integre tudo isso para saber se existem critérios para ele. Exatamente. Perfeito. Aí vamos pensar no outro cenário. É um paciente cirúrgico. Você identificou e vai fazer o planejamento. Mas ele rompeu, independente do mecanismo. Quais são os critérios mínimos, Rodrigo, que você define para que ele possa operar? Refinando para a cirurgia. Ir para a cirurgia. Refinando minha pergunta, ele rompeu. O que é melhor? Ele já ir para a cirurgia e já operar no dia seguinte? Espera-se um tempo?
se tiver inchado, você espera? Como que você lida com essas variáveis? Depende se é uma lesão isolada ou combinada, né? Existem alguns padrões de lesão combinadas que exigem um tratamento até mais rápido, mas de uma maneira geral, a literatura e a prática mostram que aquele paciente que a gente deixa esfriar o processo inflamatório inicial evolui melhor com a cirurgia depois. Por alguns motivos, né? Você vai operar ele fora da fase aguda, né? Que a gente chama de joelho quente. O trauma já foi uma agressão, então você operá-lo rápido, você vai estar causando uma nova agressão em cima de um joelho agredido. Isso pode levar a um problema de rigidez articular no pós-operatório, que é conhecido como artrofibrose. Então, de maneira geral, vale a pena esperar 2, 3, 4 semanas. Esse paciente vai para físio, ele vai ganhar movimento, ele vai ter um controle da dor, ele vai ativar a musculatura dele de novo. E aí, quando ele tiver com arco de movimento satisfatório, com controle de edema, controle de dor, eu acho que é a hora correta aí para a gente partir para a cirurgia. Não é assunto de hoje, mas esse pré-operatório dentro da reabilitação mudou muito nos últimos anos, né? Antigamente era só fazer um gelo, Sim. Uma corrente, um choquinho, e isso era o pré-operatório, vai operar. Hoje não, né? A gente vê pacientes, atletas ou não atletas, fazendo um trabalho de força na academia, no pré-operatório. Até você disse da avaliação funcional, né? Às vezes a gente faz ela pré-operatoriamente para ver os parâmetros como estão, depois comparar no pós-operatório. Na minha prática, sempre é melhor assim, né? Você esperar esfriar o processo, preparar essa musculatura. O resultado é outro, a dor pós-operatória é outra, o retorno a um joelho sadio no pós-operatório é completamente diferente. É assim, ó, e a gente está falando dessa questão cirúrgica. Quais são os itens importantes dentro da cirurgia que fazem o sucesso da cirurgia? A cirurgia do ligamento cruzado anterior, ela depende de alguns fatores, né? A gente tem o tipo de enxerto que vai ser utilizado, né? Esse ligamento, até existe hoje o reparo do ligamento, é uma técnica que foi muito utilizada no passado, e aí depois ficou um tempo desacreditada, e hoje voltou com uma força aí que vem crescendo mundialmente. Existem grandes centros hoje fazendo o reparo do LCA, mas não é toda lesão que é possível de se reparar. É uma lesão na qual ele, por exemplo, soltou da inserção femoral só, ele está íntegro e você consegue colocá-lo no lugar e fixar novamente. Mas o mais comum é fazer a reconstrução do ligamento. Quando a gente pensa em reconstrução, é preciso que tenha um enxerto. Esse enxerto pode ser do tendão do quadríceps, tendão patelar, isquiotibial. Hoje em dia existem os tendões fibulares, o reto femoral. Então, veja só, são 5 opções de enxerto do próprio paciente, são enxertos autólogos. Em alguns casos, quando a lesão é multiligamentar, você vai precisar de vários enxertos, você pode pensar até em enxertos de banco de tecido, né? Mas não é tão comum para o LCA. O LCA, geralmente, a gente prefere o enxerto do próprio paciente. Então, depende de uma boa escolha do enxerto, depende de uma técnica cirúrgica adequada, e quando a gente fala em LCA, o posicionamento dos túneis. O que são os túneis, né? Os túneis são os locais onde a gente vai ancorar esse enxerto, tanto na tíbia quanto no fêmur. Então, são os locais anatômicos. A gente tem que ir exatamente onde o ligamento originalmente estava. Se você coloca esse túnel um pouco mais para trás, um pouco mais para frente do que deveria estar, isso já pode impactar tanto na estabilidade quanto na mobilidade. E os trabalhos mostram que ainda hoje a principal falha na reconstrução do ligamento cruzado anterior está relacionada com o mau posicionamento dos túneis. E isso acontece, né? Até mesmo na mão de cirurgiões experientes. Então você tem que estar lá operando e tomar cuidado e olhar e reolhar de novo e ver aonde você vai posicionar o seu túnel. A anatomia do paciente é diferente, às vezes o intercôndilo é mais fechado, engana um pouquinho. Então o posicionamento é importante. Escolha de enxerto, posicionamento, método de fixação. Então tem que ser uma fixação estável o suficiente para que ele possa reabilitar sem afrouxar esse enxerto. E aí tem uma coisa que é a resposta biológica do paciente também. Esse enxerto ele tem que integrar da forma correta. Isso varia muito de pessoa para pessoa. Hábitos de vida, cigarro, tabagismo, bebida alcoólica podem influenciar nessa questão. Então, esses são os principais fatores para a gente definir se
se foi uma cirurgia de sucesso Cirurgia, quais ou não. são os primeiros... Ô, Rodrigo, e passou a cirurgia, quais são os primeiros cuidados pós-operatórios do ponto de vista médico? Esse paciente teve alta, geralmente a alta é no mesmo dia da cirurgia. Alta é possível fazer no mesmo dia hoje, né, com bom controle de dor. Outra coisa que evoluiu muito foi a anestesia. Então, hoje a gente faz a cirurgia com anestesia, geralmente uma sedação, pode ser feita uma raquianestesia ou anestesia geral até. E depois faz uns bloqueios, né, bloqueio do nervo sensitivo. Então, isso não tira a mobilidade para a reabilitação, mas melhora muito a dor. Então, em 90% dos casos, a alta pode ser no mesmo dia. Esses bloqueios eu vejo que tem dado muita diferença no pós-operatório, né? Faz diferença na dor, faz diferença no ganho de mobilidade, principalmente porque o paciente consegue estender esse joelho inteiro logo no primeiro dia, no pós-operatório, que é um problema que, com certeza, você via acontecer com mais frequência, chegar com aquele joelho inflexo, né? Então, isso ajuda bastante. Mas a anestesia evoluiu muito, né? Um fator aí de grande evolução e melhora aí no período de reabilitação. E pensando, a gente precisa pensar em todos os cenários, né? Pensando na falha da cirurgia, aonde que você vê os pontos que podem falhar e como que a gente identifica esses pontos? As falhas podem ser precoces, né? Assim, intraoperatoriamente, a gente tem que ser muito crítico em relação ao posicionamento do túnel, qualidade do enxerto, né? Por exemplo, tendão flexor é um enxerto que hoje se sabe que quando ele fica com diâmetro abaixo de 8 milímetros, por exemplo, a taxa de falha dele é maior. Então, eu tenho por prática conversar com o paciente antes, falar, proposta para você é tendão flexor, mas se durante a cirurgia eu perceber que o seu tendão, por características próprias do paciente, é um tendão mais fino, você não consegue o diâmetro adequado, você pode usar um augmentation, que a gente chama, algum outro tipo de enxerto para aumentar o diâmetro desse tendão. Isso tem que ser conversado previamente. No caso de alguns pacientes, a gente pode usar o hemitendão fibular, né? Então, você engorda o seu enxerto, digamos assim, para você ter um ligamento com diâmetro adequado. Isso é uma coisa que a gente consegue corrigir no intraoperatório. A fixação ficou adequada, ficou satisfeito com a cirurgia, aí é passar para o fisioterapeuta como vai ser a reabilitação e aí a gente vai acompanhando isso em conjunto, porque essa fase precoce, né, você tem os parafusos ou o endoboto que você usou para fixação segurando o enxerto. Ele não está cicatrizado no osso. Esse processo de cicatrização vai acontecer no caso do tendão flexor ao redor de 12 semanas. Então, até lá, qualquer trauma maior pode realmente afrouxar esse sistema e levar a um prejuízo no resultado funcional. Então, essa seria a fase precoce. As complicações inerentes de qualquer cirurgia, né? Apesar de ser uma cirurgia relativamente tranquila, a trombose, infecção, tudo isso pode acontecer. Então, é nessa fase precoce que você tem que estar atento a essas situações. Numa fase mais tardia, é realmente respeitar o processo de evolução durante a reabilitação, as fases, o que pode e não pode fazer, que eu acho que aí, tudo isso sendo bem conduzido, a taxa de sucesso é bastante alta. Eu falo sempre para os alunos da pós-graduação, da fisioterapia, que a gente está com o paciente todo dia, Sim. né? Vocês estão vendo nos retornos. Sim. Então, acho que a gente tem uma função, um dever muito importante nessa fase de ser o olho de vocês ali na hora da reabilitação, né? Então, mas eu vejo que ainda melhorou demais hoje, mas ainda é pouco esse retorno para vocês de... Não, faz toda a diferença. Já teve casos assim, olha, essa reabilitação está indo bem, consegui chegar a tanto e tal. Às vezes você identifica uma coisa muito antes do que eu. Falar, aqui, a hora que a gente vai tentar a extensão, ele está com dor. Ou a hora que eu estou tendo uma grande dificuldade de estender esse joelho completamente. Ou ainda, ele estava esticando o joelho quando ele chegou e hoje, 3 semanas depois, eu estou com dificuldade em ganhar extensão. Tudo isso pode fazer a gente pensar em alguma coisa. Uhum. Você pega aquela lesão do tipo Cyclops, que vai formando um tecido em cima do ligamento ali que limita o ganho de extensão. Às vezes o físio é o primeiro a ter contato com isso, ou pensar nesse diagnóstico. E é muito legal quando a gente conversa e você me liga e fala, Rodrigo, tem alguma coisa acontecendo aqui.
E realmente tem. Então, essa conversa... lembra, a gente tem que levar o benefício para o nosso paciente. Então, a hora que você me avisa disso, eu vou rever. Às vezes eu gravo todas as cirurgias, eu vou lá, olho a cirurgia, peraí, será que o meu túnel está bem posicionado? Se você tem certeza disso, você já elimina um problema. Não, mas não está estendendo. Pô, será que formou um Cyclops? Vamos pedir um exame de imagem, vamos ver como é que está. E aí a gente vai conversando e evoluindo, né? Que o físio antigamente ele só reabilitava e não importava nada, ele só ia fazer Por isso que é bom que a gente entenda um pouquinho da reabilitação e vocês entendam um pouco do processo cirúrgico. E essa conversa é fundamental. Lógico, sem um invadir o espaço do outro, mas a troca de informação faz toda a diferença. Perfeito. Quando e como é dado a alta para o paciente que opera o LCA? Como que você pensa na alta? Se diz alta para o retorno ao esporte. O retorno ao esporte. O famoso return to play. Isso também evoluiu muito, né? Antigamente era... Né, você está se sentindo bem? Você torceu o joelho de novo. 6 meses, o tempo era um critério e hoje mudou, né? Hoje os critérios e as avaliações que vocês fazem fazem total diferença, né? Vocês conseguem perceber o paciente que está apto a voltar em questões musculares, você consegue perceber psicologicamente o paciente que está apto a voltar. E aí é uma combinação desses fatores, né? Então vai envolver tempo, vai envolver padrão muscular, padrão emocional, testes funcionais, né? Eu acho que essa parte na cirurgia do ligamento cruzado, eu acho que em relação à reabilitação, foi o que mais evoluiu. Em termos de tempo, você tem visto os retornos mais próximos de 9 meses, é isso? Eu peguei várias fases. Eu peguei a fase do Shelburne lá atrás, que começou com a reabilitação acelerada, 6 meses, 4 meses. Depois mudou-se para 9 meses. Hoje já tem trabalho falando em 12 meses, né? Lógico que depende muito do paciente, depende da idade, depende do perfil muscular, mas em média, né? Em média, na minha prática, 6 meses ainda é uma coisa um pouco utópica. Eu tenho um pouco de receio. Mas, por exemplo, você pega o caso do Pedro, né, do Flamengo. Me parece que ele voltou com 6 meses, 6 meses e meio. Né? E passou em todos os critérios de avaliação funcional. É arriscado? Tá indo bem, tá jogando, né? Então, a coisa muda, né? A medicina é cíclica, né? Mas ainda eu hoje eu me sinto confortável, se eu for falar um tempo como critério único, a partir dos 9 meses. E aí vai somar com esses outros critérios. Mas a coisa vem mudando, né? Existem hoje os preparos biológicos que podem acelerar a cicatrização do enxerto, né? Isso vem sendo estudado muito. Será que durante a cirurgia a gente pode fazer alguma coisa que acelere essa cicatrização? Então, hoje existe estudo de LCA com plasma rico em plaqueta, LCA com gordura fragmentada. Então, tem muita coisa nova surgindo e promissora, né? Eu acho que a gente vai passar por um período aí de revolução. Talvez a gente volte para o 6, 4 daqui a pouco. Mas, assim, não é para todo mundo. Claro. E ainda não tem muitos estudos comprovando isso. Mas, em medicina não existe nem sempre nem nunca, né? A gente tem que estar preparado para as mudanças e acompanhando aprender, né? Isso, pronto para aprender. Ter humildade de voltar para trás ou olhar para frente, mas é por aí. Rodrigo, a nossa pergunta final se você pudesse dar um conselho para uma pessoa que está assistindo a gente, que torceu o joelho, está em casa com o joelho inchado, qual seria o principal conselho para essa pessoa fazer um bom tratamento? A primeira coisa é procurar um profissional da sua confiança. E aí pode ser um ortopedista ou pode ser um fisioterapeuta. Eu recebo muito caso que foi primeiro avaliada por um fisioterapeuta e depois encaminhou para mim. Então, procure um paciente, um profissional da sua confiança para conversar, para contar a sua história, para falar o que aconteceu, para ele examinar, para ver como que seu joelho está hoje, se realmente vale a pena fazer algum exame de imagem. E não retorne para o esporte depois de um trauma grave
sem procurar uma ajuda, porque você pode piorar a sua lesão. E às vezes esse piorar a lesão se torna uma situação de difícil solução e com prognóstico ruim. Às vezes uma lesão isolada do ligamento pode se tornar uma lesão de ligamento com menisco e cartilagem, por exemplo. E aí mudou completamente o prognóstico do seu joelho. Então não negligencie a lesão, procure um profissional da sua confiança e a partir daí a gente vai fazendo todos os passos em conjunto para que tudo dê certo. Muito bacana. E assim a gente encerra mais um episódio do Saúde em Movimento. Eu acho que hoje a gente pôde discutir vários aspectos. Daria para a gente fazer mais vários episódios desse tema. A gente vai continuar falando sobre ligamento. Exato. Né? Então, se você gostou, compartilhe com quem interessa, com quem teve uma lesão, com quem você conheça. E fique com a gente. Logo, novos episódios. E a gente se vê. Até a próxima. Obrigado, até a próxima.